E aí, torcedores do Verdão, beleza, rapaziada? Tudo bem com vocês? Rapaziada, olha só essa bomba, acabou de sair do nosso Palmeiras, a renovação do Abel Ferreira e também, mano, uma proposta milionária pelo Vitor Roque. Será que ele vai sair do Palmeiras, rapaziada? Vamos aqui com todos os detalhes do nosso Verdão, trazida pelo Nicolete aí, né, do canal ESPN. Mas antes de soltar os detalhes, já se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, canal novo, rapaziada. Então ativa o sino das notificações e deixa o like pra dar aquele apoio pra gente. E vamos com o vídeo. Você viu, André Donk? Por isso, a nossa abertura especial com a Orquestra Sinfônica Heliópolis. Você sabe, você como um comentarista erudito, sabe qual é a diferença entre sinfônica e filarmônica? Agora ele vai meter essa Não todo sabe, dia. não? Quero saber. A Orquestra Sinfônica é aquela que é bancada pelo governo, enquanto a filarmônica é privada. Então, nosso Douglinhas, nosso maestro Douglinhas, El Padre, foi quem teve a ideia de ter a Orquestra Sinfônica Heliópolis abrindo o nosso Sport Center. Meu padre, Eu gostei demais. El Padre de la Ideia. Sugere, ler mais e ler mais. Ler mais e ler mais. Tudo bem, pessoal? Bom dia aí pra você. você. Você não vai falar por que você está explicando de forma recorrente? É, porque é o maior programa esportivo do mundo. Entendi. Disparado, viu, Dom? O sorrisinho dele não engana. Eu gosto assim, mas bom dia. Bom dia, Coisa de Esporte. Bom dia, Donk. Vamos falar muito sobre esse cara aqui, ó, Vitor Roque. Vamos falar muito também sobre o Flamengo. Vamos falar de seleção brasileira. E os parabéns aqui, né? Já antecipando ao nosso convidado, Luciano Juba, porque merecia faz tempo essa convocação. É isso aí, vai estar aqui no Sport Center, Donk. Isso aí. Bom dia, Bruno. Muito obrigado por toda a explicação. Jailson, Faltou, prazer estar com Faltou, vocês. mas tudo bem. Te conto em off. Um grande abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Vamos falar dessas novidades da seleção. Merecidíssima convocação do Vitor Roque e do Luciano Juba, mas para mim a principal surpresa já até jogou Copa do Mundo. A principal surpresa é o Fabinho? Para mim, a principal surpresa da lista. Boa. De acordo. A gente fala sobre isso também, tá? Já então tem o Luciano Juba, já tem a Lili Nascimento com o Corinthians, tem Flamengo com o Jufo, mas tem o Palmeiras também com o Vinícius Nicoletti. Então a gente vai direto para a academia de futebol, porque o Vinícius atualiza informações que envolvem Vitor Roque, Abel Ferreira. Tem muita coisa acontecendo no Palmeiras, Vinícius. Exatamente, Bruno. Um abraço para você, para todos os companheiros. Dia de comemoração no Palmeiras pela convocação do Vitor Roque, convocado aí nesse bom momento, na boa fase. Mostra aí o bom trabalho também do Palmeiras e o bom momento que o time vive nessa temporada. Mas é um problema para o técnico Abel Ferreira, porque ele ficará fora de 2 jogos do Campeonato Brasileiro contra o Santos, jogo remarcado da 12ª rodada, no dia 15 de novembro, e depois na sequência o jogo que deve ser antecipado por conta da decisão da Copa Sul-Americana contra o Atlético em Belo Horizonte no dia 18. Ficar fora dessas 2 partidas, um problema para o técnico Abel Ferreira já preparar a equipe aí na sequência, depois desse jogo contra o Santos. Tem Santos, Mirassol e aí depois Santos novamente nesse jogo sem o Vitor Roque, e depois Atlético também não deve ter o Flaco Lopes, outro jogador que vive a boa fase e está sendo frequentemente convocado para a seleção argentina. O Vitor Roque já desperta interesse nessa boa fase de muitos clubes da Europa, mas o Palmeiras não tem interesse nenhum em negociar o jogador, não sai pelo menos até a Copa do Mundo, meio do ano que vem. É claro que ele vai voltar a jogar a Europa, é um jogador jovem, apenas 20 anos, mas foi um grande investimento do Palmeiras, 25 milhões de euros na contratação do Vitor Roque, que chegou em março. Então é um jogador que o Palmeiras não pensa em negociar nesse momento, mas como eu disse, é jovem e tem um caminho longo pela frente, deve ser negociado. Vamos ouvir o que falou o pessoal do Fala Fonte sobre Vitor Roque aqui no Palmeiras. Os interesses de muitos clubes na Europa estão de olho no Tigrinho. Vamos acompanhar. O agente do Vitor Roque, o André Cury, ele deu uma entrevista falando que o Palmeiras irá receber propostas pelo Vitor Roque ao final do ano. Foi citado o Manchester United, mas não teve até o momento nenhuma movimentação dos Red Devils para contratar o Vitor Roque. Tem um clube interessado, que é do futebol italiano, que é o Milan. O Milan está de olho no Vitor Roque, consultou valores, condições de negócio, mas não abriu negociação ainda, até porque a gente está em outubro. E o Vitor Roque é um jogador muito valorizado, ainda mais com essa convocação para a seleção brasileira. O Palmeiras, conversei com fontes do Palmeiras, fala fonte? Conversei com fontes do Palmeiras. Fecharam as portas para uma saída do Vitor Roque. O Palmeiras não tem interesse em negociá-lo, o Vitor Roque, em um curto prazo. Porque ele foi contratado em fevereiro, março, agora se adaptou, está jogando muito, é um jogador imprescindível e o Palmeiras não tem interesse em negociar o Vitor Roque. Pelo menos não por agora.
Então a ideia do Palmeiras é contar com o Vitor Roque em 2026, explorar essa boa fase do atacante e contar também com o técnico Abel Ferreira. O Palmeiras já ofereceu contrato de 2 anos, a renovação. Está tudo alinhado com o treinador português, inclusive aí tem uma cláusula, e a notícia está no nosso site, espn.com.br, não há multa rescisória dos dois lados nessa renovação de contrato. Se o Abel Ferreira receber uma proposta e quiser deixar o Palmeiras, pode sair tranquilamente. E se o Palmeiras quiser rescindir com o treinador também no decorrer desses próximos 2 anos, também não tem multa. Tudo alinhado e ele deve assinar esse contrato antes da final da Libertadores, quer dizer, nos próximos dias, na próxima semana. Outra notícia aqui do Palmeiras sobre o goleiro, o Everton, que teve uma fissura na mão direita na partida contra o Juventude, ficou fora do time nos últimos jogos, e aí a expectativa é essa discussão, será que ele retorna para a final da Conmebol Libertadores, final da Libertadores, que ele tem tanta experiência. A previsão era de 4 semanas sem jogar. 3 semanas já se passaram, então ele será avaliado nesta semana, deve voltar a treinar na semana que vem, aí fica um pouco em cima da final. Então a expectativa é que pelo menos seja relacionado para a decisão da Libertadores, o goleiro experiente do Palmeiras. É o que ele vai trabalhar, isso é o desejo, mas dificilmente terá tempo dele voltar a jogar e reassumir a posição de titular no gol do Palmeiras antes da final da Libertadores. Essa é a expectativa, então, ele será reavaliado nos próximos dias e deve voltar ao treinamento na semana que vem. Bruno. Fervendo, então, Palmeiras. Obrigado, viu, Vinícius? Então vamos lá, notícias importantes. A gente começa pelo Vitor Roque, o Palmeiras fechando qualquer possibilidade de negociação, porque o jogador nesse momento, por parte de empresários, sendo oferecidos lá para o futebol inglês. Agora, 50 milhões é muito dinheiro, hein, Jailson? 50 milhões... Dobrou o valor em 7, 8 meses? É o dobro do valor, e aí vale, assim, obviamente, o torcedor do Palmeiras e nem o staff ali, que eu digo do clube, né? Porque o staff do jogador faz, né? O staff do jogador... Exatamente, é outra resenha. Mas o staff do clube não quer perder o Vitor Roque, até porque agora que ele se encaixou de fato, né, na equipe, vale a gente lembrar que no início do ano o Vitor Roque, né, desde que ele chegou, ele não estava conseguindo desempenhar, justamente por ser a única referência no ataque, e com a troca de posição, colocando o Flaco, né, junto com ele, a dupla deu muito certo. Então, assim, já perdeu o jogador na hora que ele tá indo bem, né, na primeira parte que ele tá indo bem, não seria uma perda considerável pro Palmeiras. Então, assim, ele é muito novo. Eu acredito que ele vai retornar ao futebol europeu, mas seria interessante, por exemplo, conseguir concluir 2026 ou pelo menos ficar até o meio de 2026. Vamos ver como vão ser as próximas cenas, né, dessa novela. Até porque quando o Palmeiras faz o alto investimento, era no sentido de imaginar que o jogador ainda seria valorizado e no futuro fosse negociado, né? Que o Palmeiras poderia até recuperar esse valor investido, Dom. Nesse caso não é nem recuperar, é dobrar. É que, no caso, a história foi mais rápida do que se imaginava, né? Você tá falando de um cara que, em pouco tempo, volta à seleção depois de 2 anos e tem esse protagonismo que está tendo. E, assim, o perder, de fato, o Vitor Roque seria muito péssimo pro Palmeiras, porque além do jogador estar muito bem individualmente, ele fortaleceu coletivamente, né? Então perdê-lo acho que poderia comprometer até dentro da estrutura de jogo do Palmeiras. Só que a questão dos valores fica muito pesado, você tem uma proposta de Premier League, é o que o Jailson falou, um cara novo que ainda tem total possibilidade de voltar para a Europa e aparecer muito bem. Só que de qualquer forma, acho que o mais importante nesse momento, tanto para o Palmeiras, inclusive para o jogador, ainda que de repente seja o objetivo dele, voltar para a Europa o quanto antes, nesse momento não abrir muito o assunto. Acho que focar se tem uma disputa de Libertadores, tem uma reta final de temporada, que o Palmeiras também disputa o Campeonato Brasileiro, acaba de voltar para a seleção, talvez seja mais interessante deixar isso pelo menos para o final do ano, a virada do ano. E daqui a pouco o Felipe Silva vem aqui no nosso Sport Center para participar do programa e a gente fala mais então sobre essa questão do Vitor Roque e também da renovação do Abel Ferreira. Já estava tudo ali apalavrado, tudo encaminhado, mas a notícia nova que a gente trouxe no Fala Fonte é que isso deve acontecer ainda esse mês, tá? Portanto, não no final da temporada, ainda esse mês, essa renovação deve ser assinada. Vamos lá para o Santos agora, porque na quinta-feira tem Palmeiras. É isso aí, pessoal. As últimas informações. A renovação do Abel Ferreira e também a proposta pelo Vitor Roque. Renovação do Abel Ferreira. Os rivais ficam como? Fica aqui, ó, se mordendo, rapaziada. Se ele ficar no Palmeiras ainda até 2027, vai ser muito mais títulos. Já são 10, mano. Já são 10. Eu tô com esperança ainda que vai vir mais 2, né? Libertadores e também o Brasileirão.
Pessoal, então, falando sobre o uniforme também, né? Que teve aí a CBF Conmebol Libertadores, divulgou, né? Já o horário e qual uniforme que cada um vai usar, né? O Flamengo e o Palmeiras. E é o principal, tá? O Palmeiras vai usar aquele verdão mesmo e o Flamengo aquele vermelho e preto, tradicional mesmo. Já falando um pouquinho sobre também a preparação do Palmeiras, com foco no jogo de quinta-feira contra o Santos. Ficou assim então, né? O Everton se apresentou hoje, fez uma preparação também junto com o elenco ali, né, rapaziada? Separado ali, né? Vamos aqui, ó. Contra o Santos, o foco pela 32ª rodada. Tá acabando o campeonato já, hein? 32ª rodada. Trabalhou em campo, né? Enquanto o zagueiro Gustavo Gomes e o meia Alan treinaram normalmente. O jogo, então, é na quinta-feira, às 9h30 da noite. Não sabemos ainda se o Neymar jogará, né? Porque ele tem essa frescura de não jogar em gramado sintético. Ou quando joga, critica, né? Porque quando ele não joga bem, vai criticar. Tô até vendo, rapaziada, se liga só. Se ele jogar mal, vai ser uma crítica atrás da outra. Vamos ver o que mais tem pra gente, pessoal. Então é isso. Se vocês têm algum palpite em mente para o jogo dos dois, velho. Do jogo contra os dois, velho. Contra o Flamengo e contra o Santos. Se vocês têm um palpite aí, coloca nos comentários, rapaziada. Pra mim, contra o Santos vai ser 1x0 pra gente, né? Já contra o Flamengo, eu acho que vai ser 2x1, né? Eu acho que vai ser isso aí, rapaziada. Se vocês têm um palpite, coloca aí nos comentários. Comentem também o que vocês acharam. Canal novo, tá? Então já se inscreve aí pra não perder nada do nosso Verdão. É isso aí, tamo junto, família.